mesma coisa. Pessoal, vamos então dar início à sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso da nossa aluna Vitória Buratini, que termina hoje, então, o curso de jornalismo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, dos convidados Júlio Weiner, do professor Pedro, nosso colega da PUC, agradecer a presença também dos pais da Vitória, que estão tão nervosos quanto ela. É a aluna mais nervosa que eu orientei esse semestre, é a Vitória. Ela está na expectativa desde janeiro desse momento aqui. Impressionante. Mas ela tem todos os motivos para estar, mesmo porque ela fez um bom trabalho e ela tem muita expectativa sobre o resultado que ela obteve. E quero também agradecer os colegas da Vitória, amigos que vieram prestigiar aqui a nossa sessão. O rito aqui da apresentação do TCC, ele é mais ou menos tradicional. A Vitória vai ter um momento inicial para poder introduzir a sala no assunto que ela desenvolveu. Ela desenvolveu um documentário que vai também ter uma apresentação sob a forma de um vídeo. E depois nós passamos a palavra para o professor convidado, que é o Pedro Marinho. Peço que ele observe o máximo de 15, 20 minutos para fazer a arguição dele. A Vitória tem um tempo igual para poder dar as respostas eventuais. A mesma coisa com o meu amigo e colega Júlio Weiner. E depois, ao final das últimas considerações da Vitória, a banca se reúne virtualmente no chat da própria sala, de maneira privada, para poder dar a nota final do TCC da Vitória. Então, Vitória, eu vou passar a palavra para você, fique à vontade. Parabéns pelos resultados obtidos. Vamos lá. Obrigada, Faro. Então, gente, bom dia a todo mundo. Obrigada por comparecerem nesse momento tão especial para mim. Eu queria começar agradecendo, né, antes de tudo, então, agradecendo o professor Júlio, agradecendo o professor Pedro Henrique por aceitarem o meu convite na banca, principalmente o Pedro Henrique, que está recém-nascido, né? E ele tirou um tempinho dessa rotina com um bebê novinho, né, para assistir a minha banca. Queria agradecer também ao meu orientador, o Fábio. Já estava me colocando pilha, né, porque conhece o Fábio. Eu queria agradecer também às pacientes entrevistadas, que elas, infelizmente, não puderam comparecer por problemas pessoais, mas queria agradecer a elas por dividirem a história emocionante delas comigo. E queria agradecer também, por último, né, mas não menos importante, para os profissionais da área, né, da cirurgia de epilepsia, por dividirem comigo tanto conhecimento. Então, eu vou falar um pouco também sobre o meu conhecimento do tema, né? Eu entrei em contato com esse assunto há 3 anos atrás, quando eu presenciei e dei assistência a uma pessoa em um quadro convulsivo. A partir daí, eu comecei a me interessar com o tema, a pesquisar, e com o apoio de um grande profissional que eu tenho aqui em casa, que, por coincidência, é meu pai, né? Então, eu juntei esse meu hobby por medicina, porque eu cresci com 2 pais médicos, então o meu rolê era ir para o hospital. Então, sempre foi um hobby meu gostar de saúde, de medicina. Então, juntei essas minhas 2 paixões, né? O jornalismo e a medicina. E a cirurgia de epilepsia é um assunto bem complexo e pouco divulgado na mídia. Por isso mesmo que eu quis trazer esse tema à tona, né? Para ele ser mais conhecido. E nesse documentário eu vou abordar com profundidade esse assunto. Então, eu vou citar, assim, quais são os riscos, quais são os benefícios, se existem mais riscos do que benefícios, por exemplo, quais são as indicações, quem é o paciente indicado a fazer essa cirurgia, porque são casos e casos. Existe um estudo prolongado antes da pessoa fazer essa cirurgia, ser recomendada essa cirurgia, e principalmente vou focar no pré-operatório e no pós-operatório do paciente, então na qualidade de vida. Por quê? Porque eu acho isso muito importante, mostrar o lado humano também da cirurgia. Não só as técnicas, não só as teorias, não só
a parte teórica, mas também as consequências que a doença e a cirurgia de epilepsia exercem na vida do paciente. Então, essa é um pouquinho da minha apresentação, do porquê eu escolhi o tema, do meu documentário. E é isso. Será que eu já faço o documentário? Claro, você está no mudo, não sei se... Professor, você não quer ir no Google? Claro, você está no mudo. Não estamos te ouvindo, Faro. Pronto. Você não vai compartilhar aqui, não, né, Vitória? Eu posso compartilhar. Eu acho que, eu não sei, se todo mundo está conectado na sala do Zoom, talvez seja melhor. Eu posso compartilhar, eu já estou com o link aqui aberto. Então, vamos lá. Então, o senhor para de compartilhar que eu começo a compartilhar. Tá bom. Espera um pouquinho só, tá? Tá bom, professor. Alguma coisa não deu certo aqui. Vou pedir paciência para você. É alguma coisa que eu errei aqui. Novo compartilhamento. Agora pronto. Pronto, então. Vitória, já está liberado. Professor, acho que você ainda está compartilhando, ou pode compartilhar duas pessoas ao mesmo tempo? Daí eu liberei para você. É? Tá bom, vou tentar. Vários participantes podem compartilhar. Inclusive, você está liberado para fazer agora a sua apresentação. Então, tá aparecendo? Está aparecendo, Júlio? Não? Não. Professor, acho que então você tem que parar de compartilhar. Tá bom, vou interromper tudo. Fecha esse arquivo. Nós estamos vendo, Faro, isso, pronto. Pronto. Então, pronto, agora eu vou tentar. Isso. Se a gente não der certo aqui, você coloca o link no chat. Tá aparecendo? Agora está. Tá bom. Agora sim. Isso. Então, ótimo. Desculpe, viu, Glória. Vitória? Imagina, professor. Só me avisem se está saindo som. Tá. Tá saindo sim. Agora não está saindo, não, Vitória. Agora tá? Agora está. Epilepsia não é uma doença específica, ou mesmo uma única síndrome. Sob essa dominação, compreende-se uma ampla categoria de sintomas complexos decorrentes de funções cerebrais alteradas. Admite-se como epilepsia um grupo de sintomas que possuem convulsões como um traço incomum e recorrentes. Uma crise epilética é causada por descargas elétricas anormais excessivas que se transmitem entre os neurônios. A epilepsia atinge cerca de 3 milhões de brasileiros. Na maioria dos casos, a doença é herdada geneticamente. Na epilepsia de difícil controle, cujo tratamento com medicamentos antiepiléticos não é suficiente, é indicado um estudo para uma possível abordagem cirúrgica. A cirurgia de epilepsia ela é pouco conhecida até mesmo do ponto de vista do meio médico. E uma das razões é que a utilização dessa técnica depende de um centro de altíssima complexidade. Então, acabam sendo poucos os centros que dominam a técnica com eficácia suficiente para poder tratar adequadamente essas pessoas. Então, acaba sendo uma coisa restrita a poucos centros e aí um número menor de pessoas conhece. Mas, certamente, os neurologistas que lidam mais especificamente com a epilepsia certamente conhecem a modalidade terapêutica. E esse desconhecimento é muito ruim, porque existem várias situações médicas
cirurgia é reconhecidamente melhor do que os medicamentos. Então, esses indivíduos deveriam ter um caminho expresso para a cirurgia, o que, infelizmente, ainda não acontece. Os pacientes ainda demoram muito tempo para ser encaminhados, e isso faz com que eles piorem a sua qualidade de vida nesse meio do caminho, e demorem muito mais para atingir o controle das suas crises. Do ponto de vista prático, certamente seria útil uma campanha para esclarecer a população, difundir esse tipo de técnica e explicar que o controle das crises, seja por meio de cirurgia ou por meio de medicamento, levam a melhora da qualidade de vida, além de prevenir outras coisas, como, por exemplo, a morte súbita, que é relacionada à presença das crises. E o objetivo da cirurgia de epilepsia é eliminar as crises, né? Isso pode ser feito de uma maneira completa, ou seja, eliminar totalmente as crises, mas, infelizmente, algumas vezes você tem que propor certas técnicas que vão diminuir a frequência das crises, mas não vão abolir todas as crises. Mas o que a cirurgia de epilepsia persegue é livrar totalmente os indivíduos das crises. É claro que quando você consegue isso, você consegue uma melhora da qualidade de vida, você consegue uma melhora do rendimento intelectual dessas pessoas, porque aqueles episódios, as crises que aconteciam anteriormente, que atrapalhavam o funcionamento cerebral, param de ocorrer. Então, esses indivíduos não só param de ter os episódios das crises, mas também estavam funcionando melhor do ponto de vista intelectual, porque o cérebro deles começa a funcionar. É de se esperar que uma cirurgia bem-sucedida, no sentido de que o indivíduo fique totalmente livre de crise, você ganha algo em torno de 10 pontos de QI no primeiro ano. Qualquer procedimento cirúrgico, não só em epilepsia, você vai julgar riscos e benefícios, né? Então, quando você chegar a uma conclusão que uma cirurgia de epilepsia está indicada, isso já embute o conceito de que os riscos são mínimos. Porque se você tiver um procedimento que pode até melhorar a crise do indivíduo, mas que você sabidamente vai criar um risco pouco aceitável ou inaceitável, você não vai propor. Então, eu diria que quando a equipe multidisciplinar chega à conclusão que vale a pena uma cirurgia, é porque o risco embutido já é pequeno. Isso dito, não é possível você sugerir que exista uma cirurgia neurológica que não tenha risco nenhum, né? Então, se alguém disser que vai fazer uma cirurgia dentro da cabeça e que o risco é zero, provavelmente está mentindo. Mas o fato é que, se comparado com outras formas de neurocirurgia, a cirurgia de epilepsia é uma das mais seguras. E lembrar que é uma equipe multidisciplinar que decide isso, e você tem que estar dentro do contexto de um grupo especializado. Não é um neurologista comum, não é um clínico geral comum que vai indicar essa cirurgia. O indivíduo tem que ser avaliado, investigado, dentro do contexto de um centro de excelência e que tenha vários profissionais que possam ajudar esses indivíduos. Hoje, considera-se que o grau de desvantagem causada pela epilepsia é determinado não apenas pelas manifestações clínicas, mas também pela percepção do paciente de como a doença alterou sua vida. Por isso, para compreender bem o impacto da epilepsia na vida de uma pessoa, deve-se pesquisar não só o aspecto físico, mas também o social, o emocional e sua percepção ou senso de bem-estar. Foi muito difícil mesmo, história que eu não entendo nada. Eu estava no banheiro, tinha chegado do trabalho, estava no banheiro, tomando banho, e aí, de repente, virou um barulho assim, né? Enlouquecedor para todo mundo, porque ninguém nunca tinha visto. E aí, minha irmã foi até o banheiro e me viu convulsionando. E foi a primeira vez. E a partir daí, começou a investigação. Aí, não. Eu tive a primeira crise, aí depois o médico me atendeu e falou: olha, uma crise durante o seu período de vida, durante o seu tempo de vida, pode ser que você tenha uma condição, qualquer um pode ter. Aí depois veio a segunda e a terceira. Aí a partir da terceira eu comecei a investigar. E aí foi que descobriu a malformação cerebral. Eu acho que o marco mesmo foi quando eu tive esse mal epilético, esse estado mal epilético, que foi assim bem. Mariana conta que chegou a convulsionar 21 vezes em apenas um dia. Assim, na verdade, o que as pessoas falam é que eu sou um milagre. O problema das crises, muitas vezes, não é a crise em si, é a imprevisibilidade. Quer dizer, se eu soubesse que todo
sábado de manhã, às 9 da manhã, se fosse ter uma crise, você ficava na cama às 9 da manhã, tinha sua crise e tocava a sua vida, mas não é assim que funciona. As crises podem ocorrer em qualquer situação, podem ocorrer em situações de risco, pode ser arriscado pela profissão que você tem, pode ser arriscado pelas pessoas ao seu redor. Então, o fato de você perder a consciência já é um problema, mas a imprevisibilidade é o maior problema das crises. E é por isso que a existência das crises faz com que esses indivíduos que não têm as crises controladas tenham mais riscos de trauma craniano, tenham maior número de admissões em pronto-socorro para tratar injúrias pelo resto do corpo, e além do que tem a história de que a presença das crises pode induzir o que nós chamamos de morte súbita também. Então, é uma coisa específica. Eu ficava sozinha, mas por necessidade. Meu marido tinha que sair para trabalhar, e aí eu tinha que ficar sozinha. Só que aí eu passava mal, eu desmaiava assim, perdi a consciência, né, durante a crise, aí eu já me queimei. Até um momento também de falar, não posso fazer mais nada nem em casa. Antes da cirurgia minha vida foi fluida. Durante a minha história, eu tive muitas internações, muitas intercorrências, em relação também à medicação, adaptação à medicação. De início, eu tomava poucos comprimidos, além das internações, né? Eu tomava poucos comprimidos, e só que depois começaram a aumentar, porque as crises não cessavam, começou a aumentar e fazer troca, e aí fazia um desmame e depois fazia troca. Aí eu ficava em um período bem crítico, assim, esse período, né? Mas eu já cheguei a tomar 13 comprimidos. Eu parei de trabalhar, isso também foi como se eu tivesse sido amputada. Foi uma fase muito difícil para mim, até eu aceitar, sabe, a minha condição. A minha aceitação foi bem difícil. E até eu aceitar que, olha, eu tenho que parar, foi muito difícil, porque eu era muito ativa, muito mesmo. Eu trabalhava, eu estudava, eu praticamente sustentava a minha casa. Então, assim, foi muito difícil mesmo. Fora que eu bebia, fumava, então, em relação a isso, foi bom. Mas foi bem difícil. Imagina, 23 anos, você, de repente, tem que parar. Eu não consegui nem me formar, era meu sonho me formar. Eu não consegui. Agora, eu pretendo voltar, porque agora eu tenho condição. Não tinha mais alternativa, né? Não tinha mais alternativa nenhuma, então eu falei, o que me oferecerem, eu estou dentro. Cirurgia, né? Além de ter aquela questão de, será que eu faço, será que eu não faço? Não tive tanta dúvida em relação a isso, porque eu não tinha mais alternativa. Mas, assim, eu tive alguns receios, sim, mas eu acho que é natural. Eu acho que foi natural. Mariana explica o procedimento que realizou, conhecido como VNS, da sigla em inglês para Vagus Nerve Stimulation. O método consiste na estimulação do nervo vago por meio de um equipamento gerador de pulso, colocado abaixo da clavícula, para controlar os impulsos irregulares que ocorrem no cérebro e, assim, evitar as convulsões. Olha aí, ele também provoca rouquidão, coisa negativa. Um pouco de rouquidão, mas assim, que é uma rouquidão não significa nada. Eu conheço pessoas hoje no Instagram, porque hoje eu tenho Instagram voltado para epilepsia. Tem pessoas que falam, não, eu não faço, porque eu vou ficar louca. Aí eu falo, vamos, né, cada um, cada um. Existe a situação, realmente, em que, por exemplo, o indivíduo não quer fazer uma cirurgia, que é uma escolha pessoal, né? Muitas vezes é uma escolha pessoal inadequada, aliás, na maioria das vezes mas de qualquer maneira é uma escolha pessoal que você tem que respeitar. Esses indivíduos que não respondem a remédio e não querem fazer cirurgia continuam convulsionando a vida inteira e continuam se submetendo aos riscos que a gente já viu de traumas, de morte súbita, de perda cognitiva por excesso de medicamento, que é uma coisa inadequada. No caso da Márcia, as crises começaram por conta de um gatilho, a pílula anticoncepcional. Eu me casei, eu tomei a pílula e eu tive uma convulsão. Foi aí que começou a minha epilepsia. Então, eu lembro que o primeiro médico que eu tive, ele falou, nossa, talvez se você tem uma disritmia, uma coisa que muitas pessoas têm, né? E ele falou para mim, talvez se você não tivesse tomado a pílula anticoncepcional, você não teria
causado essa epilepsia, viver-se uma vida com essa disritmia, né? E daí eu comecei a fazer tratamento, mas eu tinha convulsões, tudo. Eu era teimosa, achava que quando eu parasse eu não precisaria continuar tomando remédio, fazia tratamentos, tudo, mas eu não escapava da convulsão. E quando eu ficava assim, época sem ter a convulsão, tinha passado, mas aí causava a convulsão. Eu sou uma pessoa muito, assim, positiva, isso eu sou. Eu era teimosa, eu achava que tinha passado. Eu ficava um tempo sem ter nada, então eu tinha curado, já estava curada, já... Eu até que sou muito positiva, isso é muito bom para mim. Mas eu tinha convulsões, daí vem aquela depressão, vem aquele desânimo, tudo. O meu problema, ele é muito emocional. As convulsões que eu tinha, eu passava um nervoso. No dia seguinte, assim, acontecia isso. E a vida da gente, sabe como é que é? Eu tive uma época que eu fiquei em coma por 7 dias. Eu lembro minha filha, minha caçula, ela tinha meses. Eu estava trocando a fraldinha, eu dia daí eu olhei assim na janela, de gente numa janela, eu fiquei 7 dias em coma. O que me deixou consciente foi a cirurgia, né? A cirurgia, daí eu me livrei de tudo, das convulsões, me certifiquei com os remédios, então ficou tudo bem. Então, hoje em dia, eu tenho uma vida assim, normal, lógico, não posso esquecer os remédios, que a única coisa que eu não me livrei, assim, 100%, foram as ausências, mas assim, são muito pequeninas, muito poucas. Me livrei completamente das convulsões, não tenho mais. Nossa, agora eu tenho uma vida normal, porque imagina uma epilepsia não é brincadeira, não, né? Até os remédios. Por exemplo, se eu não tivesse feito essa cirurgia, acho que eu tomaria assim umas 20 remédios por dia, seria uma solta, apática dentro de casa. Mas não são todos os pacientes com epilepsia de difícil controle que podem ser operados. Existem algumas contraindicações para a cirurgia de epilepsia. As principais são situações em que os indivíduos têm problemas médicos outros, que não o problema neurológico, que impossibilitam essa cirurgia, como, por exemplo, o sujeito tem um problema cardiológico grave, o sujeito tem um problema pneumológico grave, problema renal grave. Então, esses indivíduos, você tem que olhar para isso com muita reticência, porque, às vezes, o risco de você fazer uma cirurgia craniana acaba sendo maior do que não fazê-la. Então, a primeira situação são esses indivíduos que têm problemas não neurológicos, problemas que a gente chama sistêmicos, de outras partes do corpo, que inviabilizam a cirurgia. Esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto é quando a cirurgia que você pretende realizar está numa área que é de muita relevância intelectual, que a gente chama de áreas eloquentes. Então, a gente procura evitar fazer cirurgia quando você já antevê que você vai remover uma área dessa. Por exemplo, se você vai ter que atuar na região que faz o indivíduo falar ou movimentar uma parte do corpo, você vai acabar ficando muito resistente, muito relutante em fazer esse tipo de cirurgia, porque você vai agregar um problema neurológico desse indivíduo. Então, a gente procura evitar fazer cirurgia nessas condições. Mas quando a gente já antevê isso, a gente nem indica cirurgia, né? Então, a cirurgia de epilepsia é um procedimento cirúrgico que você sempre foge do risco, né? Quando você percebe que você tem um risco, seja neurológico, seja de outros órgãos, você foge do procedimento, né? E acho que isso é bem razoável, já que é uma doença crônica, e etc, etc. Mas isso é a minoria dos indivíduos. A imensa maioria dos indivíduos, desde que tenham indicação técnica de fazer a cirurgia, acabam podendo ser operados, porque não é uma cirurgia, assim, severa do ponto de vista do corpo dos indivíduos. Então, existem situações que você não consegue fazer, mas é a imensa minoria dos indivíduos. No passado, a epilepsia era associada a possessões divinas e demoníacas, a loucura e até considerada uma doença contagiosa. Havia muita crença em torno do transtorno e acreditavam que os espíritos malignos seriam os responsáveis pela epilepsia. Era necessário apaziguá-los mediante orações e oferendas. Séculos se passaram, tratamentos e conhecimentos evoluíram, mas o preconceito e a desinformação continuam presentes no dia a dia de uma pessoa com epilepsia. Ninguém ajuda. Ninguém ajuda. As pessoas pensam que
que a epilepsia passa, é contagiosa. Eu acho que preconceito não é minha palavra, porque as pessoas ainda... É um preconceito, acho, meio velado ainda, sabe? Mas as pessoas ficarem assim, ai, nossa, né? Ai, coitadinha, ai, ela toma muito remédio. Não, não faz isso, porque ela toma muito remédio. Ou então, nossa, ela é doente. Nossa, isso me deixava muito louca da vida. Ela é doente, sabe? Assim, essas coisas. Eu acho que isso é um tipo de preconceito, porque querendo ou não, você acaba deixando a pessoa mais doente. Eu considero. O doutor José Augusto Buratini conta momentos emocionantes e inspiradores que presenciou em seus anos de experiência. Evidentemente, quando você realiza esses procedimentos com auxílio de toda uma equipe, no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, e esse doente vem no nosso ambulatório depois de 15 dias, um mês da cirurgia, e esse doente vem expor para a gente uma alegria, uma mudança na qualidade de vida dele, essa é a principal motivação, que a gente continue se aprimorando na atividade teórica, e quando o doente vem e mostra para você vários interessantes fatos que ocorreram no ambulatório, que é no pós-operatório, até um doente tatuar no próprio corpo a data de uma cirurgia, e essa cirurgia que fez uma diferença absolutamente total na vida dele, ele não conseguia trabalhar, não conseguia ter relacionamentos emocionais, não conseguia ter relacionamento familiar, a partir daquela data, ele acha tão importante aquele procedimento, aquela mudança na qualidade de vida, que ele tatua no próprio corpo a data desse cirurgia. Fantástico. Me deu vida novamente. Devolveu a vida. Por isso que eu fiz essa. Graças a Deus eu conheci a clínica e eu estou sabendo aproveitar muito bem. Porque eu acho, hoje pelo que eu vejo, tem pacientes que preferem ficar sofrendo, e muitas vezes vivendo, alimentando aquele sofrimento, sabe? Isso particularmente falando, o que eu vejo. Às vezes as pessoas alimentam um sofrimento desnecessário, mas aí cada um é cada um. Eu falo na minha experiência, né? Que foi assim, gente, foi né? Libertador. Então, depois de alguns meses, acho que uns 3 meses depois que eu fiquei sem convulsionar, foi quando eu tive aquele start, assim, eu falei, nossa, minha vida mudou, né? Agora eu tenho vida, agora eu comecei a acordar, porque, e assim, toda doença é difícil, mas eu acho que a epilepsia em si, ela é muito misteriosa. Eu sei que é uma experiência muito individual, que dor é dor, eu não sou subestimador de ninguém, eu sei bem o que é dor, por tudo que eu já passei, mas assim, eu sou super a favor. Se eu pudesse dizer alguma coisa para a Mariana do passado, é que ia valer a pena, é que tudo bem, que eu iria passar por isso sim, mas que ia valer a pena. Se pudesse, se precisasse, eu faria tudo novamente, porque foi assim, um divisor de águas na minha vida. É bom a gente contar a nossa história, porque a gente relembra também, a gente fica mais grata, porque às vezes, querendo ou não, o ser humano é muito grato, a gente vai cair no meio do esquecimento, sabe? As dores, os traumas, né? É bem legal quando você tem esse tipo de oportunidade, assim, né? E eu que agradeço. Esse foi o documentário. Muito bem, Vitória, muito bom, muito bom. Vamos passar, então, a palavra para o Pedro. Professor Pedro, muito obrigado pela presença mais uma vez. Fique à vontade pelas considerações aí sobre o trabalho da Vitória. Isso. Gente, está comigo ou tem um áudio correndo? Não, tem o meu áudio que eu vou desativar agora. Não, eu estou ouvindo um futebol, não. Eu não estou ouvindo nada, professor. Eu também não. O único áudio que estava ligado era o meu e o seu, os únicos.
Agora só está o meu e eu vou desativar. Bom, me escutam bem? Acho, acho que sim, né? Não. Sim, Sim, professor, dá para escutar. Ah, tá. Bom, eu queria primeiro parabenizar, né, pela realização do trabalho. Eu acho que tocou num tema muito importante e acho que do que a gente vem trabalhado no campo da editoria de saúde, né? Acho que o documentário aborda a estrutura que a gente verifica nos melhores trabalhos jornalísticos, né? Que é tanto uma pesquisa bibliográfica, um domínio sobre o tema, tanto a escuta de especialistas e tanto o diálogo com quem vive a experiência das situações, né? Eu acho que esse é um tripé que muitas vezes no campo da cobertura de saúde fica muito centrado nos especialistas e, por vezes, se perde tanto a pesquisa prévia, né, quanto a escuta dos sujeitos que vivem as experiências tratadas. Então, eu considero que a busca desse equilíbrio é o que consegue, inclusive, trazer a ampliação a ampliação do debate, que é o ponto importante quanto a abordar a técnica interventiva, né, a tecnologia e o campo da inovação para tratar o tratamento das epilepsias, mas eu percebo que há um impacto importante nesse sentido do diálogo com a sociedade, especialmente considerando que parte da população que vive as situações ligadas à epilepsia vive alguns prejuízos sociais, algumas privações. Eu estou pensando um pouco na questão de dirigir, de operar de ter algumas restrições laborais, né? Mas também no contexto social escolar, há questões importantes. Acho que isso aparece no discurso de uma das entrevistadas, né? Então, acho que tem um lado, tem uma parte do mérito do trabalho que é fundamental, que é trazer a tecnologia e a inovação, né? O debate sobre a intervenção, e eu acho que isso faz de forma meritória, mas tem também a questão de levantar o debate sobre um aspecto que é estigmatizado, né? Então, eu acho que o trabalho é muito bem feito e cumpre, na minha avaliação, as exigências de uma boa abordagem jornalística, né? E eu vou, então, rapidamente tecer dois comentários que me vieram à cabeça quando eu vi o memorial e quando eu tive contato com o vídeo. Eu senti, e eu acho que isso não tem nenhum prejuízo, né, no desenvolvimento do trabalho, que na minha avaliação é excelente, mas eu senti um pouco falta, e aí é só uma sugestão descartável, né? Senti um pouco falta do diálogo com outras pautas da saúde que dialogaram com a epilepsia, né? E aí eu estou pensando, veja, estava falando que acho que você traz de forma muito precisa, direcionada a uma parte das pessoas que vivem essa questão, que muitas vezes não respondem ao controle, né, por uso de medicamentos, né? Mas esse aspecto apareceu na pauta jornalística de saúde, dos grandes veículos, também em relação ao canabidiol, né? Ao CBD. Então, eu fiquei pensando que talvez, só um comentário que é lateral, né? Acho que não tem nenhum prejuízo para o seu trabalho, né? Tá ótimo o trabalho. Mas acho que tem, talvez, naquela introdução, no texto, na parte do texto, abordar um pouco que há outras questões em discussão, né? Porque, de uma certa forma,
a questão do CBD também trouxe o debate a público sobre a epilepsia, né? Ainda que mais destinado a crianças, se não me engano, mas gerou uma discussão viva, teve uma discussão também entre os especialistas e tal. E a outra parte que apareceu, que eu acho que essa é mais lateral, né? Eu acho que a abordagem tem falado rapidamente, aparece na mídia essa questão, e me lembrando que teve recentemente o Ministério da Saúde aprovou a compra de máquinas relacionadas à eletroconvulsoterapia. Isso também gerou um grande debate entre os especialistas e tal, né? E aí eu achei muito, queria ressaltar por fim, eu achei muito também quando você aborda um pouco essa questão histórica, né, em relação à estigmatização, né? Então acho que o trabalho tem o mérito de trazer o debate da inovação, trazer a experiência dos sujeitos e tocar na questão da estigmatização e do preconceito, que são, sem dúvida, grandes barreiras para que a gente possa ampliar a qualidade de vida das pessoas que vivem a experiência da epilepsia também. Então, minhas considerações seriam essas. E aí eu queria perguntar para você se você tinha, né, se você tinha pensado nessa questão do CBD ou não, mas isso de forma lateral, queria só que você comentasse, caso você ache que faz sentido também, fique à vontade, né? Então, novamente, queria te parabenizar o Faro, cumprimentar o Júlio e os demais participantes aqui desse evento. Muito obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Vitória, então agora ative o seu som e faça suas considerações sobre os comentários do professor Pedro. Obrigada, professor, pelos comentários, pelas sugestões. Então, eu até pensei sim no canabidiol, mas eu acredito que quando a epilepsia está num difícil controle, assim, já foi tentada todos os métodos, né? Remédios, canabidiol, outros tratamentos, com certeza. Então, eu não pensei em mencionar, mas agora que o senhor está falando, eu acho bem válido. Na verdade, eu acho que a epilepsia é um tema muito abrangente, muito complexo, né? Então, existem várias coisas que eu não mencionei no documentário, no memorial, que com certeza existem. Então, talvez, quem sabe, eu não faça outra pesquisa, eu não continue com esse tema e tento uma pós, porque realmente é uma doença muito complexa e muito negligenciada pelo SUS, pela saúde pública, e até mesmo pelos hospitais particulares, por não ser uma doença de uma morte, assim, não súbita, mas de uma morte lenta, porque antecede várias crises antes de acontecer alguma morte, né? Então, é algo que é negligenciado no sistema de saúde. Então, eu acho que é muito importante a gente debater esse assunto, colocar na mídia, e com certeza eu vou pensar sobre isso, vou levar em consideração, sim, o canabidiol. Meu pai vive falando desse tratamento também, e que ajuda bastante mesmo, mas acredito que quando a cirurgia é proposta, é porque não tem mais alternativas, né? E é isso, agradeço os comentários, professor, muito obrigada. Obrigado, Vitória. Júlio, fique à vontade agora para a sua arguição. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo, bom dia, meus colegas de banca, Pedro, orientador, José Salvador Faro. Parabéns, Vitória, parabéns por esse momento, parabéns pelo seu trabalho. Eu vou caminhar com a minha argumentação, pessoal, na ordem cronológica com que eu vi, com que eu me relacionei com o seu trabalho. Você mandou com bastante antecedência, isso é muito elogiável, né? E eu revi ontem à noite, revi também agora, enquanto você passava, né? Uma das coisas que a gente se defronta nas questões... Eu sou do audiovisual,
né? Meu território é o do audiovisual, eu vou transitar por aí. Então, uma das coisas que a gente comenta numa narrativa audiovisual, pode ter 5 minutos, pode ter meia hora, pode ter 2 horas, pode ter 30 capítulos de 40 minutos, né? É a capacidade do storytelling, né? De você contar aquela história que, entre outras coisas, implica num jogo de revelações e ocultações. Você, basicamente, no que a gente chama de um arco dramático, você tem que manter uma grande surpresa para o final, conseguirá ou não, salvará ou não, em termos mais antigos, salvará. Mas, né, algum arco dramático, tem algo acontecer e que vai ter um desfecho, seja ele qual for, né? Saberemos que terá um desfecho, e nesse meio tempo acontece um monte de coisas. Então, a arte de contar história também pode ser entendida com esse jogo de revelações e ocultações. Você mantém o interesse até a ponta final e você entrega surpresas, novidades, prazeres visuais, prazeres de várias natureza, informações, né? Enquanto você retém o telespectador até o final. Isso vale para o audiovisual, gente, mas, no caso, vale para qualquer narrativa. É a arte de contar histórias. Aquelas pessoas, aquele saber que é mais recente, né? Aquelas, em geral, moças, mas também pode ser rapazes, contadores de histórias, né? Que chega para falar com crianças, ou inclui-se crianças, nós adultos, né? Com uma caixinha e vai tirando as coisas, vai nos encantando, né? Sem nenhum recurso audiovisual, sem nenhum auditivo, sem nenhuma projeção, né? Simplesmente a arte de você encantar e entregar um desfecho, seja ele qual for. Né? Bom, vendo o teu trabalho, Vitória, eu vejo que logo no começo, o depoimento do Dr. Arthur Kucker, né? Eu falei, ele quase que entrega o final. Né? Considerem a cirurgia, passa por uma avaliação inicial, não se pode dizer que é um risco zero, porque, afinal, trata-se de uma cirurgia. É necessário que se faça uma campanha a respeito. Então, você já quase que entregou o final do filme. Eu tive essa impressão. Né? E depois eu fiquei me perguntando por onde vai agora o trabalho, né? Por onde vai agora o desenvolvimento do programa. Né? E a minha sensação foi que talvez essa tenha sido a questão principal com que você tenha se defrontado, né? Como fazer um desenvolvimento da ideia chegando, não sei se é a última coisa, mas se culmina com um pensamento, né? E eu fiquei pensando, né, como fazer então esse caminho. E achei que daí eu fui ver os trabalhos que você menciona, os filmes que você menciona. Tenho 2 filmes da Johns Hopkins University e tem um da Ontário, não, Toronto, né? Filmes muito bons. O de Toronto é hipercarregado. Eu pessoalmente não gostei, mas é mais popular de todos, né? Tem 15 mil views, né? Um filminho de 15 mil views, né? É bem quase que apelativo, né? Mas eu percebi que nesses 2 trabalhos eles desenvolvem histórias de pessoas, né? Uma pessoa que tinha tal problema, né? E no final fez a cirurgia e deu tudo certo, né? Então eu fiquei imaginando que era a mesma motivação que você tinha, é um esforço de divulgar a cirurgia, né? Podia não ser, podia ser um estudo sobre a epilepsia, podia ser um estudo sobre sei lá, né? As doenças que nós não sabemos o que é. Podia ser um estudo sobre a medicina recente e alguns setores que avançaram, entre eles a epilepsia. Mas eu percebi que é uma mesma motivação, divulgar a cirurgia, né? E não tem nenhum problema nisso. Né? Não tem nenhum problema nisso. Eu que durante muitos anos trabalhei com o que chama de vídeo institucional, ou vídeo corporativo, a gente, né,
era contratado para entregar um filme de divulgação de um projeto, de uma ideia, de um procedimento, no caso, né? Mas essas questões permanecem. Como, né? Não é porque você parte de um pressuposto, cirurgia é positivo, que essas questões de desenvolvimento são colocadas ao lado, né? Então, eu fiquei pensando, bom, o caminho do personagem não foi o teu caminho, podia ser eu perdi o nome dela, a Mariana Prado, né? Depois aparece a Márcia, aparece a Carla, né? Não foi o caminho que você fez, né? Podia ser uma coisa mais coletiva que isso, né? Então, eu fiquei imaginando um caminho possível que poderia ter sido, né? Talvez assim, uma descrição de pessoas que acontecem algo esquisito com elas. Eu não sei o que é isso. Eu passei a me debelar, aconteceu isso, depois me relataram isso, aquilo. Na linha do tempo, um diagnóstico, puxa vida, isso tem um nome, isso tem uma, chama-se epilepsia, que não sabe direito o que é, não é uma causa única, mas é uma série de causas, né? Daí, talvez, um histórico, tem histórico está muito bom, né? Que tem imagens de quase que de bruxas, né? De possessões, né? As pessoas encaravam, né, uma crise epilética, uma possessão na Idade Média, seja lá quando for, né? Então, né? Daí, talvez uma cura número 1, amarra a pessoa. 2, uma cura número 2, remédios, né? Com seus problemas. Uma cura número 3, outra solução, canabidiol, não sabia, mas o CBD e também as suas consequências, né? E talvez uma vida com epilepsia. Como é que é viver com epilepsia, né? Então, talvez depois disso tudo, caracterizado o problema, viesse, puxa vida, mas daí a ciência encontrou uma solução. Trata-se da cirurgia, né? O que é cirurgia? Você fala no seu projeto do memorial. A primeira foi há mais de 100 anos atrás, depois de 100 anos fez uma convenção, 1986, o pessoal reuniu e começou a equacionar isso, né? Então, temos a cirurgia. Essa é uma solução proposta, né? Você vê, chegamos à cirurgia, né? E não partimos dela. Depois de vivermos historicamente outras soluções, depois de vivermos historicamente o que é isso, depois da história pessoal de alguns personagens está colocado, né? Puxa, eu não sei, isso me ocorreu, não sei o que era, né? Apareceu a cirurgia. E daí sim, quais são as decorrências disso? Personagem 1 teve tal coisa, personagem número 2 teve tal coisa, talvez o personagem número 3, a solução não foi tão ampla como poderia, mas ainda assim foi melhor, né? Aí, uma queda dramática, né, na curva dramática, os senões. Os senões, olha, veja bem, não é a panaceia de todos os males, nem são todos pacientes que podem ser operados, né, que é uma fala do Dr. Arthur, né? Talvez trazer percentuais, olha, nos filmes ela tinha, né, de cada 2/3, de cada todos os casos, 2/3 podem, 1/3 não pode. Eu vi uma estatística nesse sentido, né? Então, assim, né, um senão, né, os senões. E aí sim, um depoimento do tipo desse final da Mariana Prado, que é lindo esse depoimento final. Acho que você entendeu muito bem. Esse desfecho é exatamente isso, né? Então é isso. O meu comentário que eu tenho a trazer para você, né, é em relação a essa estrutura dramática, né, para você entregar e reter informação e caminhar. Para se fazer isso, olha, exige alguma atitude, né? Eu vejo, por exemplo, que, não sei exatamente de você, mas eu vejo pelos meus alunos, né, que as pessoas apontam a câmera e fazem entrevista. Fala aí, né? E muitas vezes até acham que é uma qualidade, não foi como uma conversa, flui como uma conversa. Ótimo que a relação foi boa e foi espontânea, e você é muito boa nisso, você tem esse dom, e todos estão muito bem. A Mariana Prado é um personagem incrível. Além de ser linda, se fala com os olhos, ela está mascarada e ela consegue falar com os olhos.
incrível esse personagem. Mas eu quero dizer o seguinte, a arte da entrevista não é apenas deixar a pessoa à vontade falando, é um pouco controlar também as entregas. Por exemplo, falar assim, olha, vamos agora falar exatamente quando foi a primeira vez que você sentiu. Por favor, não fale ainda da cura, não fale só como foi, descreva. Feche os olhos, bom, eu estava uma vez, acordei, me vi debatendo. Ok. Fale agora como você soube, quem te deu esse diagnóstico. Bom, eu estava... Então, as pessoas vão entregando esse conteúdo numa linha do tempo mais ou menos previsível para você. Às vezes a pessoa, no afã, né? A cirurgia foi a grande salvação e você não consegue editar de maneira a ter esses conteúdos prévios antes do ápice dessa narrativa, que é a introdução da cirurgia. Então, o alerta para você e para os colegas que estão ouvindo aqui, né, um pouco, não é abrir câmera e deixar a pessoa à vontade de falar. Às vezes, organizar essa fala de maneira que se encaixe no teu roteiro. A pessoa não queime a largada, né? Não entregue o desfecho antes da hora. Né? Então, não, fica nesse lugar da dor, do sofrimento. É duro para você, é duro para ela também, mas é o filme, né? Descreva como é que foi a primeira vez, descreva agora a segunda vez, o que você achava, o que você achava que você ia ver quando você soube que teria epilepsia? Eu achei que seria assim, achei que teria uma vida curta e de muita pouca qualidade. Isso tudo vai render ao longo da tua narrativa, né? Até chegar no ápice, que é a cirurgia, mas que não é o fim do filme. O fim do filme é uma fala final, um pouco antes do fim do filme tem esse senão, esses senões, né? Peraí, tarará, tarará. Né? Mas isso que era a mensagem que eu deixo para vocês e para quem seus colegas estão ouvindo, né? Faz parte controlar esse fluxo de informações pelo entrevistado, pela entrevistada. E repetir isso com todas, com a Márcia, com a Carla. Às vezes você nem usa uma delas, ou você usa um trecho, né? Mas você ter essa previsibilidade, sabendo onde vai ter, agora fica nesse lugar de quando você acabou, o que você sentiu quando acabou a cirurgia? Olha, eu levantei, eu percebi algo diferente, ou não, eu tinha medo, eu sabia que podia voltar a ter convulsões, eu fiquei perplexa. Hoje sim, hoje eu estou tranquilo, hoje eu percebo tudo que eu deixei de fazer enquanto eu hesitei em não fazer cirurgia, né? Então, vai um pouco essa mensagem, um pouco na contracorrente de que o bom é deixar o entrevistado falar à vontade. Estar à vontade, sim, é um pressuposto importante, mas, às vezes, controlar esse fluxo faz parte para que renda melhor a organização da tua narrativa. Eu entendo que eu não sou da área médica, né? Então, a minha contribuição, entendo que é na parte audiovisual. A filmagem está excelente, a tua narração está muito boa, a tua voz, a tua fala está muito boa. Eu senti alguma necessidade de entender o que... Bom, antes de falar disso, eu só acho assim, quando a gente usa um off, eu vejo que muitos colegas teus, não desse ano, há 20 anos eu faço isso, há 20 anos eu reparo isso e falo. As pessoas hesitam em usar a voz em off, não querem usar, acham que só os personagens podem falar. E eu digo que não, voz em off é um recurso incrível, se usar, né, bem usado e tal. Só queria fazer um alerta, né? Como usar essa voz em off? Você tem uma voz muito boa, você tem um texto bom, mas é prudente conter um pouquinho os adjetivos. Os adjetivos, as ênfases, são dadas pelo filme, pelo material fílmico original, não pelo locutor, pelo jornalista. Né? Então, mostra assim, o professor José Augusto conta momentos emocionantes e inspiradores. Né? Eu ficaria assim, nos conta momentos. O emocionante, inspiração, deve vir da fala do José Augusto, ou de quem for, né? Conter a voz em off para que o protagonismo, a ênfase seja dada no material fílmico original, né? Você não promete uma coisa com voz em off, que mesmo que ocorra, né? Ela não tem a ênfase que tem quando vem de um depoimento que nos salta, né? Nossa, quem é essa pessoa que fala incrível, né? E que a gente está aí para ser surpreendido, né?
E também está falando que sentiu alguma falta de entender o que é filmagem tua, o que é material pego na internet. Eu não sei se está tudo creditado no final, mas não é apenas isso, né? Aqui a gente tem sido tolerante, eu tenho sido tolerante com o material que a gente pega na internet, né? Eu como orientador, né? A gente entende que, né? Certamente aquelas imagens de computação gráfica, que é uma descarga elétrica no corpo, no partir do cérebro, claro, tem até quem faça isso, colegas teus, talvez do multimeios, talvez, mas a gente não espera que vocês façam e é um saber muito específico, né? Mas eu também me pergunto, viu, Faro, como é que a gente pode não deixar de usar, porque às vezes tem que usar, mas disciplinar, ou ter uma conduta, ou ter uma sinalização. Isso é material de arquivo, a gente chama de arquivo é material existente. Isso é material feito pelo aluno, pela aluna. Tem uma filmagem de alguém rabiscando um caderno, o caderno é em inglês, eu não sei se a filmagem é tua, se não é. Então, assim, a gente um pouco saber o que está pronto e o que é feito pelo aluno, pela aluna, né? Mas sem nenhum julgamento de valor aí, só finalizar. Bom, eu encerro a minha fala por aí, então. Agradeço muito a atenção, agradeço muito o convite da Vitória, do professor Faro, para estar aqui conversando com vocês. Júlio, muito obrigado. Muito bom te ouvir, como foi também muito bom ouvir o Pedro. As ponderações são todas muito pertinentes, né, ao trabalho. Eu acho, Júlio, só para fazer um breve comentário em relação a essa questão final, o curso tem que elaborar um protocolo de uso de material de terceiros. Estabelecer limites, porque nós temos que levar em conta, como você mesmo diz, que os alunos fazem o TCC, eles não têm uma equipe de especialistas que lhes deem apoio. Então, nós temos que condescender com esse uso, mas temos que ter um protocolo de limites, porque se isso fica de acordo com o teu critério, de acordo com o meu, um terceiro critério diferente, então a gente perde um pouco a autenticidade do trabalho. Não é o que aconteceu com a Vitória, mas o risco sempre existe, né? Vitória, suas considerações. Obrigado mais uma vez, Júlio. Obrigada, professor Júlio, por dar o seu olhar cinematográfico. Então, em relação ao meio que a linha, né, do tempo do meu trabalho, eu queria ser bastante direta, assim, eu queria já apresentar o que é a epilepsia, a cirurgia de epilepsia, porque eu queria focar um pouco no depoimento das pacientes, assim, sabe? Mas eu também gostei muito das suas dicas, de como você faria. Eu, pensando bem também, eu acho que seria bem bacana isso. Seria algo mais misterioso, né? Teria mais suspense, teria mais surpresas, né? Eu gostei muito do jeito que você esquematizou o documentário, então eu agradeço muito pelas suas dicas, né? Em relação às imagens, eu comprei um pacote do Adobe com várias imagens sem royalty, né? Que eu poderia colocar no YouTube. E essas imagens são, então, o desenho do cérebro, das convulsões, dos bonequinhos e os médicos discutindo. Agora, do caderno, dos livros, tudo fui eu que filmei. Talvez faltou uma sinalização, né? E isso é algo a ser corrigido, mas eu fiquei bem atenta a essas imagens da internet, quais eu poderia pegar, quais não, porque afinal eu postei no YouTube, né? Então tem que ter um cuidado para não levar qualquer processo ou não conseguir publicar. Então, eu comprei essas imagens, né? E usei durante o documentário, mas foi isso. Olha, eu não sabia, então foi totalmente lícito. Tá aí, é possível. Olha, eu não sabia que tinha esse pacote. E que bom, obrigado. Eu também não sabia, eu descobri na hora, foi uma felicidade. Eu fiquei, uhul! Que bom que deu certo. Então, vamos passar agora a um recolhimento da banca. Eu vou pedir que o Júlio e o Pedro, se eles tiverem condições já de imediato fazer isso, postem na mensagem do chat privada para mim a nota que vocês consideram
que é compatível com a qualidade do trabalho, de acordo com as avaliações. Mas aí no chat, na mensagem privada para o participante Faro, JS Faro. De maneira que só eu vejo a nota do Júlio, só eu vejo a nota do Pedro. Aí eu transfiro isso para a ata e comunico publicamente. Vitória, que coisa, hein? Passou, já passou. Pode beber água com açúcar agora, Vitória. Vou beber meu suquinho de maçã. Isso, tá bom. Mais uma vez, obrigada, viu, gente, pela presença, professores, Júlio, Pedro. Muito grata. Obrigado, Júlio. Vamos ouvir, então, o Pedro. Muito bem, muito bem. Então, eu vou abrir aqui a ata da apresentação da Vitória, que agora vai... Então, nós temos aqui o trabalho de conclusão de curso da Vitória Benjamin Buratini, intitulado A Cirurgia de Epilepsia e a Qualidade de Vida, avaliado pelo professor Júlio Weiner, que atribui ao trabalho a nota 10, o Pedro Henrique Marinho, que atribui ao trabalho a nota 10, e o orientador, que acompanha os colegas da banca, que também atribui ao trabalho a nota 10. Portanto, a nota final do TCC da Vitória Buratini é 10. Parabéns, Vitória. Muito bem. Obrigada, gente! Que alegria. Que bacana, gente. E meu pai! Parabéns! Vem todo mundo! Parabéns, Vitória. Obrigado, Pedro. Ai, muito bom. muito obrigada, professores. A minha gratidão por vocês é enorme. Gratidão que eu tenho pela PUC. Vão estar sempre no meu coração. Muito bem. Vitória, deixa eu fazer um pequeno comentário que eu deixei para fazer agora, depois que eu é assim, esse trabalho com o qual eu acompanhei a tua trajetória do TCC é o terceiro trabalho que eu oriento aqui na PUC, que fala sobre jornalismo científico ou jornalismo de divulgação científica. É impressionante como esse terreno profissional está inexplorado ainda e como existe uma lacuna nas coberturas de ciência do jornalismo. Talvez até elas sejam um pouco responsáveis, essa lacuna seja um pouco responsável pelas dificuldades que nós enfrentamos, que a sociedade brasileira enfrentou durante o período da pandemia, continua enfrentando. O desconhecimento, não só o desconhecimento do público, mas também o desconhecimento e a falta de método dos jornalistas para trabalharem com questões relacionadas à medicina e à ciência em geral. Eu entendo que é um desafio, porque você entra num território de muita especialização, um território conceitual muito sofisticado, e o jornalista nem sempre tem disposição para isso. Prefere, às vezes, ficar no cotidiano das matérias mais simples. E, no entanto, existem poucas publicações que se dedicam a isso. Nas publicações existentes, as sessões de ciência são muito reduzidas, e aparece, então, a Vitória, aparece o Bruno De Piero, que está fazendo doutorado na USP sobre jornalismo científico, fez mestrado na Unicamp sobre jornalismo científico, e vocês mostram que existe um terreno a ser abordado, a ser explorado, que eu torço para que vocês deem uma contribuição para além desse momento aqui, para que a ciência seja mais presente na imprensa brasileira, para que a gente não ouça bobagens o dia inteiro em torno de questões tão importantes para a saúde sanitária. Saúde sanitária é um pleonasmo, a saúde dos brasileiros. É isso. Eu fiquei contente com esse desafio que você topou. É claro que você teve a vida facilitada pela presença de uma massa crítica em casa,
que evidentemente estimulou você, mas vamos levar em conta que para poder fazer o que você fez, não bastava apenas essa proximidade física com o teu pai e com a tua mãe. Você teve que mergulhar nisso e, na minha opinião, mergulhou com muita garra e fiquei muito satisfeito com a autonomia que você demonstrou para a produção do trabalho, com a sensibilidade social e levo em conta com muito prazer as observações do Pedro e do Júlio. Eu também. Muito obrigada. Vitória. Obrigado. Pode deixar que eu vou continuar lutando aí no jornalismo da saúde. Eu tenho uma paixão pela epilepsia, tem pessoas muito próximas a mim que sofrem, às vezes, dessa doença, então eu vou continuar, pode deixar. Daqui a pouco você vai ver meu nome na Veja Saúde. E é sobre isso. Legal, Vitória. Parabéns mais uma vez. Eu quero também agradecer, então, a presença do pessoal que veio aqui acompanhar essa manhã de glória da Vitória. A Ana Paula, a Ana Cláudia, a mãe da Vitória, o pai dela parece que não está aqui, já foi correndo para alguma cirurgia lá, né? Ou ele está aí, eu não estou vendo o nome dele. Não, eu acho que ele saiu. Então, tá bom. Manda um abraço para ele, agradecer os alunos, os colegas da Vitória. E Olha, ele está aqui, ó. Parabéns, então. Parabéns. Obrigada, Muito obrigada, professor. Muito bem. Parabéns, Pi! Mais uma boa jornalista no mercado. Que bom, né? A PUC entrega para a sociedade aquilo que nos deram a responsabilidade de construir, que é o preparo intelectual e profissional dos repórteres e pessoas da imprensa em geral. Muito bem, gente. Vou dar por encerrado, então, a nossa sessão. Um grande abraço, um grande final de ano para todo mundo e todo mundo se cuidando. Tchau, Júlio. Tchau, Pedro, tchau, Vitória. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Vitória. Parabéns, Família Vi. Buratini, parabéns. Muito obrigada. Tchau, professor Pedro. Aproveite o bebê. Parabéns, Vi. Eu tenho o nome Daniela, mas é o Nil. Parabéns, viu? Ai, eu amo colega de trabalho. Obrigada, Nil. Tchau, tchau. Tchau. Fechando, então.